Olá, pessoal. Meu nome é Michele. Eu tenho uma filha de 1 ano e 1 mês e uma filha de 9 anos. E uma das principais dúvidas que eu tive durante a gravidez é o que muda, né, com relação ao segundo filho, como que fica a nossa relação com o nosso primeiro filho. Então, acho que agora, 1 ano e 1 mês depois, eu tenho um pouco de material para poder falar sobre isso com vocês. Então, bora lá. Vamos começar falando sobre a gravidez, né? A minha primeira gravidez foi uma gravidez que eu senti que durou assim uma eternidade. Ela demorou muito para passar o tempo. Eu estava muito ansiosa, né, para ter ela, para chegar o momento do parto. E era um momento que eu estava pesquisando muito. Então, sabe aquela coisa do baby center de hoje o seu filho está do tamanho de uma semente de uva. Hoje seu filho está do tamanho de um melão. Eu acompanhava semana por semana o site da Baby Center. Eu lembro de esperar muito a questão dos ultrassons. E a segunda gravidez foi uma gravidez que passou assim. Foi uma gravidez que eu não consegui acompanhar semana a semana. Eu estava sempre muito ocupada, sempre correndo atrás de muita coisa. Então eu descobri que eu estava grávida e eu lembro de ter feito alguns ultrassons. Tem os marcos, né? Translucência nucal, tem aquele da glicemia, depois tem os exames de sangue de novo. De repente chegou. Para mim foi assim, o que eu me lembro agora foi basicamente isso. Eu estava grávida, de repente eu tive o parto. Com relação ao parto, da minha preparação com o parto, nas duas gravidezes eu queria ter o parto normal, então eu me preparei bastante, eu assisti bastante coisa, eu vi bastante material com relação ao parto normal, eu vi muita coisa de parto humanizado. Só que na minha primeira gravidez, o batimento cardíaco da minha filha diminuiu, então eu precisei passar por uma cesárea. Já na segunda gravidez, eu me preparei bastante, estava muito insegura, porque da primeira não deu certo, estava com muito medo de não dar certo de novo, e dessa vez deu. Então, toda aquela ansiedade de ter um parto normal, de ver como que é, eu consegui ver na segunda gravidez, e aí, com relação ao parto, vamos deixar para outro vídeo, porque é todo um rolê. O pós-parto na primeira gravidez, até não sei se foi por ter sido cesárea, tive o baby blues e foi muito forte para mim. Tinha uma tristeza muito grande, sem motivo nenhum. Acho que teve aquela queda hormonal para mim, foi bem arrasador. Eu passei por sérias coisas no pós-parto, né? De ficar um tempo sem ver a minha filha, tentar amamentar, foi difícil. No segundo pós-parto eu não tive baby blues, não senti essa queda hormonal, não senti essa tristeza. Essa parte, assim, para mim foi maravilhoso. Não sei se foi relacionado ao tipo de parto, né? Porque meu segundo parto foi parto normal. Se alguém entende disso, coloca aí nos comentários. Se tem alguma coisa a ver, né? Se parto cesárea tem mais probabilidade de ter baby blues, enquanto parto normal não, ou se não tem nada a ver. Coloca aí nos comentários se vocês forem da área aí. Mas no segundo parto eu não tive baby blues. A amamentação no começo foi difícil também, tanto na primeira quanto na segunda gravidez a amamentação foi difícil. Só que, apesar de ter sido difícil na segunda gravidez, machucou meu peito. Na primeira gravidez eu tive um machucadinho, um só, mas que doeu bastante. E na segunda gravidez eu não tive nenhum machucadinho porque eu já sabia como posicionar a boca do neném. Eu já tinha aprendido na primeira gravidez, então quanto a isso foi uma experiência que eu levei para a segunda, né? Eu achava na minha gravidez que eu não ia lembrar de nada. Eu falava, nossa, eu não lembro de nada, eu não sei como cuidar de um neném. Não lembro como foi cuidar da minha primeira filha. Mas no final, depois que eu tive, parece que as lembranças vieram. Eu lembrei como posicionar a boca do bebê e deu tudo certo. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilas. A gente lembra, assim. Agora, a questão de ficar sem dormir, do sono do neném, mesma coisa. Tanto na primeira quanto na segunda. Foi muito difícil ficar sem dormir. Para mim é sempre muito difícil ficar sem dormir. Eu nunca vou me acostumar com as noites em claro. Tanto na primeira quanto na segunda eu tentei manter o bebê no berço, né, para poder dormir na cama, mas a questão de acordar de madrugada, pegar no berço, dar mamar, pôr no berço, para mim era muito complicado. Para mim foi muito complicado, tanto na primeira quanto na segunda.
A quantidade de vezes que elas acordaram, né, foi mais ou menos a mesma. Eu acabei colocando as duas na cama, né, para eu conseguir dar conta de acordar e amamentar sem me prejudicar tanto. Eu tive uma licença maternidade bem grande das duas, então quanto a isso foi bem tranquilo. Mas assim, né? Aí entra, acho que a questão que todo mundo quer saber. Como é cuidar de um bebê com uma criança mais velha? Bom, a diferença de idade entre a minha filha e o meu bebê é 8 anos. É uma diferença de idade bem grande. Então eu acho assim que eu não sofri tanto quanto outras mães que a diferença de idade já é menor. Que a minha filha mais velha, ela consegue entender, quando eu não posso dar atenção, quando eu explico para ela, ela entende. E sem falar que ela ajuda bastante, né? Agora, se a diferença de idade é menor, eu imagino que deve ser mais difícil. Rolou ciúme? Rolou. Claro que rolou ciúme. Isso daí é natural. Pela minha filha mais velha, a bebê era muito desejada. Era algo que ela queria há muito tempo, era algo que ela já pedia, né? Inclusive, muito tempo antes de eu sequer sonhar em ficar grávida, ela já estava pedindo. Não foi uma gravidez planejada. Ela pedia e a minha mãe falava assim para ela: reza ao Papai do Céu, para ele te dar uma irmãzinha ou um irmãozinho. E eu costumo dizer: olha, a reza foi forte, porque eu estava na troca de método, né? Tava para colocar o DIU e eu acabei engravidando. Então a reza dela foi bem forte, deu certo. Mas assim, apesar dela querer muito uma irmã, foi um baque para ela, né? Porque ela, querendo ou não, ela tinha atenção toda para ela e agora ela não tem mais. Então ela adora a irmã, ela cuida muito bem da irmã, ela me ajuda muito, mas de vez em quando bate um ciúminho ou outro. Mas não é nada fora do comum. Eu achava que ia sim ser absurdo, que ela ia dar altas birras. Não, não foi nada disso, não. Realmente não foi. Mas, em compensação, eu sinto que o jeito que a família trata o irmão mais velho depois que nasce o irmão mais novo muda bastante. Especialmente quando a irmã mais velha é menina, porque aí passa a ser obrigação dela cuidar do bebê. Assim, para as gerações mais velhas, é obrigação da filha mais velha cuidar da mais nova e ajudar, e de repente agora não basta ser criança. De preferência que não seja criança, que cresça o mais rápido possível, que é para ajudar bastante a gente a cuidar da mais velha. Eu não acredito nisso, eu acho que não é obrigação da mais velha cuidar da mais nova, mas eu sinto que começou a surgir essa cobrança para ela, por todo mundo, para a maioria das pessoas mais velhas da minha família. Surgir essa cobrança, mas você está ajudando, mas você está ajudando bastante, mas como é que tá isso? Não, porque você tem que ajudar, você sabe que você tem que ajudar. Então, assim, a ajuda, claro, é bem-vinda, é muito difícil, especialmente no começo com o bebê, a gente cuidar de tudo, mas eu não acho que isso tem que ser imposto dessa forma. Eu acho que ela ainda é uma criança, ela não tem que crescer antes da hora para poder cuidar de irmão mais novo. E quem for irmão mais velho aí pode me falar, quem for irmã mais velha aí pode me falar. Coloca nos comentários a experiência de vocês em ser irmã mais velha. E quem for irmão mais velho também me conta como foi a experiência, porque eu tenho a impressão de que tem uma diferença aí. O que vocês acham? Coloca nos comentários para eu saber o que vocês acham sobre isso. Mas apesar disso, eu não sinto que isso estremeceu a relação das duas. Eu acho que as duas, elas são muito parceiras. A minha filha mais velha defende muito, a minha filha mais nova cuida muito. Eu costumo dizer que a minha filha mais nova, ela é aprontona, né? Porque ela gosta de mexer em tudo, ela gosta de aprontar, de subir, de fazer acontecer. E aí a minha filha mais velha fala assim: não, pode parar de chamar minha irmã de aprontona, ela não é aprontona. Agora, a questão de cuidar de duas filhas e cuidar da casa e cuidar de muita coisa, realmente, eu vou falar pra vocês que essa parte é complicadíssima. Porque eu lembro da minha primeira filha de muitas vezes não conseguir dar conta de cuidar dela e da casa. Hoje em dia, com duas filhas, eu sinto que eu sou muito mais eficaz. Claro, é muito mais pesado, mas eu fui obrigada a aprender a ser mais organizada. Eu sinto que eu era uma pessoa muito desorganizada quando a minha filha mais velha nasceu e
E eu lembro de muitas vezes não conseguir fazer as coisas. E agora, eu não vou dizer que eu dou conta de fazer tudo sempre, mas eu acho que é mais fácil porque eu aprendi a ser mais organizada mesmo. Sabe aquela história quando a água bate no bumbum, a gente aprende a nadar? Então, pra mim foi mais ou menos desse jeito. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é simples, mas eu sinto que hoje em dia eu sou muito mais eficiente do que eu era. E as experiências também eu acho que é importante, porque quando a gente tem um filho, a gente tem as experiências e a gente vai levando. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Apesar de a gente levar a experiência do primeiro filho pro segundo, eles não são iguais. Eles são muito diferentes. O que funciona para um, muitas vezes não funciona para o outro. Então, eu tive essa questão do sono com as duas, das duas dormirem muito pouco à noite. Ainda a minha filha mais nova ainda acorda muitas vezes à noite, até hoje. Uma coisa que eu tentei trazer da minha primeira experiência, né, da filha mais velha para a filha mais nova, foi a questão do sling. A minha filha mais velha adorava canguru. Naquela época não se falava muito de sling, era raro você ver uma pessoa que usava sling. A maioria das pessoas usava canguru. Ela amava canguru. E eu nem usei muito carrinho com ela. Eu andava de canguru pra cima e pra baixo com ela. Era super prático. Eu ficava com as mãos livres. Eu amava. E aí, de lá pra cá, os slings ficaram muito famosos. Todo mundo começou a usar sling. E eu falei, eu vou comprar sling. Vou comprar 2 slings, pelo menos, pra ver se vai dar certo. E conforme for, eu compro mais. Comprei 2 slings pra minha filha mais nova. Pergunta se ela gosta de sling. Ela odeia, ela se sente apertada, ela fica incomodada, ela quer sair de perto, ela não gosta. Ela nem gosta muito de colo, para ser bem sincera, ela não gosta muito de colo. Ela vem pro colo pra mamar e pronto. Mas ela não gosta de ficar muito tempo no colo, não. Ela não gosta de ficar agarrada. Ela é muito diferente. E é muito interessante a gente ver a diferença assim na personalidade, né? São duas pessoas com duas personalidades completamente diferentes. A gente pode dar a mesma criação, a gente pode criar na mesma casa, até com o mesmo pai, a mesma mãe, mas a personalidade é muito diferente. E isso é uma coisa que às vezes eu fico admirando, né? Como elas são diferentes nesse sentido. Eu senti uma diferença com relação à relação de cada uma com o peito. A minha filha mais velha com o peito, ela era comida, era segurança, era carinho, era tudo. Se ela caísse, batesse o dedinho, começasse a chorar, eu punha no peito, pronto, resolvi o problema. Era uma coisa mágica. E eu vou dizer que eu aproveitei bastante essa questão da magia do peito. A minha filha mais nova, não. Minha filha mais nova, a relação dela com o peito é mais alimentação mesmo. Tanto que quando ela cai, ela machuca, ela chora, eu tento dar o peito, ela gosta do peito e continua chorando. Então isso pra mim tá sendo um desafio. Porque eu não sei muito bem como lidar. O meu automático, quando a minha filha tá chorando, é dar peito. Aí ela não quer o peito, eu vou fazer o quê? Então é bem diferente. É isso com relação às duas. Eu acho que tem uma dúvida que a maioria das pessoas tem, que é com relação a como que fica o sentimento com relação ao mais velho depois que o mais novo vem, se diminui. E eu posso garantir para vocês que não, que o sentimento é o mesmo, que multiplica. O que a gente tem que dividir de fato não é o sentimento, não é o amor, porque o amor só multiplica. O que a gente tem que dividir é a atenção. E essa que é a parte que é mais desafiadora para mim, que é dividir a atenção no dia a dia. Porque eu tenho que dar atenção para as duas, tenho que dar atenção para casa, tenho que dar atenção para o maridão, tenho que dar atenção para todo mundo. E muitas vezes eu sou uma só, eu não dou conta. Mas isso não significa que o amor diminua, que o amor muda, não muda. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilas. Acho que é uma preocupação que sempre aparece toda vez que a gente engravida do segundo para todo mundo. Eu tive essa preocupação também, eu tô vendo que não é bem assim. Vamos finalizar com a famosa pergunta: existe filho favorito? Eu vou dizer pessoalmente, para mim, não existe filho favorito, a gente sempre vai apagando incêndios, né? Se uma cai e começa a chorar, a gente vai atender a que tá chorando, porque a outra tá bem, e essa que tá precisando tá chorando. Aí a outra tá triste porque aconteceu uma coisa na escola, a gente vai atender quem tá triste porque aconteceu uma coisa na escola. Não existe filho favorito. Não pra mim, pelo menos. Beleza, pessoal? Bom, se vocês quiserem que eu faça a parte 2, coloca aí nos comentários. Beijão. Tchau, tchau.